Mateus capítulo 16, versículo 13. E aí a gente vai ler até o 16. Vamos lá, Giovanni. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro Simão respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que será que Jesus faz essa primeira pergunta direcionando a eles, né? Quem eles dizem que eu sou? A quem ele estava se referindo? Bom, vale colocar os irmãos, as pessoas, nossos amigos que estão ouvindo, dentro do contexto desse ambiente. Tá. Porque o Senhor Jesus toma os seus discípulos e leva para a região norte de Israel, para um lugar chamado Cesareia de Filipe, onde Filipe era o governador. E esse lugar é aos pés do Monte Hermon, e é uma cidade que a história conta que as suas muralhas partiam de uma grande rocha, né? Então a muralha começava com uma rocha, que é bem significativo com respeito ao nosso texto, que Jesus disse que ele é a rocha, sobre o qual a igreja é edificada. Então, eles são levados para longe do ambiente religioso, porque é uma terra bem distante de Jerusalém, é no lugar onde era a região de Dan, aos pés do Monte Hermon, que é um monte que tem 9.000 metros de altura, e da onde nascem as correntes do Jordão, né? As nascentes do Jordão ficam nessa montanha. É onde aquele salmista diz que, como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus vivo. E é esse ambiente que Jesus leva eles. Tá. Agora tomado por gentios, né? Filipe é filho de Herodes o Grande, irmão de Herodes Antipas, é aquele que foi tomado a mulher e dado a Herodes Antipas, né? Quando João diz para Herodes Antipas assim: não é lícito possuir a mulher de teu irmão. É a mulher de Filipe que ele tomou para si, Herodias, que matou João Batista. Esse ambiente, Jesus toma eles, leva até esse lugar. Então, até mesmo a natureza do lugar já transmitia a realidade do que Jesus queria mostrar para eles, né? Foi intencional, então. É, sem dúvida nenhuma. Bem distante do ambiente religioso de Jerusalém. E a pergunta é: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O Filho do Homem é um título que está lá em Daniel 7, a partir do verso 14, e fala do Messias que viria, né? E ele está aplicando esse título a ele mesmo. E pergunta para eles: quem estão falando de mim? O que eles estão falando de mim? E o Senhor, eles ocultaram do Senhor coisas como Marcos capítulo 3, ele tem demônio, né? Deram uma passada de pano. Passaram o pano ali. Falaram: não, uns dizem que tu é João Batista, que reencarnou. Que Herodes falava isso, Herodes Antipas falava isso dele. É João Batista que ressurgiu dos mortos, Herodes dizia. Outros diziam que era Elias, porque havia uma profecia de Malaquias que antes que o Messias viesse, viria Elias. E Jesus mostrou que não era uma encarnação de Elias, mas o próprio João Batista, que viria no espírito e poder de Elias. E outros dizem Jeremias, que havia uma tradição judaica que dizia que Jeremias ele viria e restauraria o sacerdócio. Né? E isso era uma tradição rabínica da época. E alguns dos profetas, alguns perguntavam se ele era o profeta que Moisés disse que viria. E foi essas informações que deram. Não, alguns dizem que você é uma reencarnação de João Batista, ou de Elias, ou de Jeremias. Talvez porque o Senhor ele era alguém que lamentava sobre a desgraça humana, né? E chorou sobre Jerusalém, como está escrito em Lucas: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedrejas os que te foram enviados, né? Então, Elias é o profeta que escreveu o livro de Lamentações,
que você vai encontrar lá no Antigo Testamento. Tem o livro de profecia dele, logo após tem Lamentações de Jeremias. Então, mas aí o que eu percebo... Então as pessoas tinham uma opinião sobre Jesus, como muitos hoje têm opiniões sobre Jesus. Vale ressaltar, né, seguindo a tua pergunta um pouquinho mais, que as pessoas dizem que Jesus é um homem bom, as pessoas dizem que Jesus é um grande mestre, as pessoas dizem que Jesus é um grande psicólogo, Sim. né, um iluminado. Existe evangelho de Jesus segundo Allan Kardec, né, onde ele é um imã, um iluminado, uma reencarnação da luz, um espírito de luz, alguém que alcançou o ideal de perfeição. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre ele, né? Se você conhece Jesus dessa maneira, o seu Jesus é outro. E Paulo fala em 2 Coríntios 11 que muitos conhecem um outro Cristo, um outro evangelho. E Gálatas 1 fala também de um evangelho que, quando é misturado com alguma coisa que não tem o conteúdo dele genuíno, é um falso evangelho. Se torna um ídolo, né? E sim, pode sim, se tornar um ídolo. Quando não é o Senhor, isso é muito louco, cara. E o próprio Paulo diz que quando vem um outro evangelho que a gente tem que amaldiçoar, né? Então esse até é um cuidado que a gente precisa ter em que evangelho a gente está consumindo, Sim. entendendo, aprendendo.